E aí, galera do Facebook Live, eu vou gravar agora. Eu tentei da outra vez, só que eu estava sem bateria. Eu vou gravar agora uma parte de uma revisão de direito do trabalho e vou transmitir aí para vocês, beleza? Quer ajuda a galera que vai fazer o concurso do TRT 24? Beleza até aí? Então vamos lá, vamos trabalhar. Eu vou falar sobre grupo econômico. Na verdade, esta gravação aqui é a continuidade da outra, tá? Então eu vou falar sobre grupo econômico, algumas súmulas do TST, alteração do contrato e suspensão e interrupção do contrato. Inclusive são temas muito importantes para a prova, beleza? Até aí? Então vocês acompanhem. A foto do quadro, ela tá aí no Facebook e eu também deixei no Instagram. Então dá para você ir acompanhando. Se você estiver trabalhando, assiste mais tarde, mas compartilha com a galera aí, beleza? Enche a tela de coração, enche a tela de coração, enche a tela de coração e compartilha com a galera, compartilha para o pessoal saber, beleza? Eu vou ligar o som aqui e sentar o sarrafo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Testando o som.
Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos lá, pessoal, vamos começar, tá? Vamos começar. Não sei se tá travando, tá? Aí eu vou deixar aí, aí depois vocês assistem, beleza? Vamos lá? Um salve das galáxias, pessoal, Rilo na área. Vamos dar continuidade à nossa revisão de direito do trabalho. Na nosso último encontro, no bloco anterior, eu conversei contigo sobre o contrato de trabalho. Expliquei sobre o conceito, falei sobre a classificação. Também falamos que existe o contrato por prazo determinado e o contrato por prazo indeterminado. No finalzinho do último bloco, eu falei contigo sobre grupo econômico. E quando eu estava em grupo econômico, nós conversamos que no grupo econômico eu tenho a responsabilidade das empresas que formam este grupo econômico. E esta responsabilidade ela é o que? Solidária, cuidado para a prova. A responsabilidade não é subsidiária, a responsabilidade ela é solidária. E Lu, o que é esse grupo econômico? O grupo econômico é quando eu tenho mais de uma empresa e esse grupo de mais de uma empresa está sob a coordenação, está sob a supervisão de uma dessas empresas. Só que este grupo, ele é considerado por direito do trabalho como se fosse empregador único. Por conta disso, se cair na prova grupo econômico, qual é a responsabilidade das empresas que formam o grupo econômico? A responsabilidade ela é solidária. Sobre o assunto, eu quero trabalhar contigo algumas súmulas. A súmula 129, 188, 363 e 382 do TST. Primeiro, a súmula 129 do TST de suma importância tem a ver aqui com o grupo econômico. Ela diz o seguinte: se você é empregado e você presta serviço na mesma jornada para mais de uma empresa do grupo econômico, isso não significa a existência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Isso eu não entendi nada. Vamos imaginar, por exemplo, as Americanas, o Submarino e o Polishop. Vamos imaginar que essas três empresas, elas pertencem a um grupo econômico: Americanas, Submarino e Polishop. O que você faz? Você trabalha de 8 às 18, com 2 horas de intervalo para almoço. Só que de manhã você trabalha nas Americanas e de tarde você trabalha no Submarino. Neste caso, você tem 2 contratos de trabalho? Sim ou não? A resposta é não. Se eu tenho mais de uma empresa e esse grupo de empresas formados pertence ao grupo econômico, a súmula 129 do TST diz para a gente o seguinte: se você prestar serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, mesmo que seja na mesma jornada, isso não significa mais de um contrato de trabalho, é um contrato só. Tu sabe por quê? Porque grupo econômico significa empregador único, então é só um contrato. Ibson, mas sempre é só um contrato? Não.
porque o finalzinho da súmula fala, salvo ajuste em contrário. Beleza? Então, sobre grupo econômico, primeira coisa, grupo econômico, a responsabilidade é solidária ou subsidiária? Solidária. Se eu falo grupo econômico, é porque eu tenho um conjunto de empresas, eu não tenho apenas uma empresa. Agora imagina, você trabalha para um grupo de empresas que formam um grupo econômico. Você trabalha de manhã para uma empresa, de tarde para outra empresa e de noite para outra empresa. Só que as três empresas participam do mesmo grupo econômico. Você tem 3 contratos de trabalho ou você tem apenas um? Você tem apenas um, salvo ajuste em contrário. Beleza até aí? Vamos agora para a súmula 188 do TST, que ela fala do contrato de experiência. Nós falamos no bloco anterior, conversei contigo, nós debatemos, que tem um princípio, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Pelo princípio da continuidade da relação de emprego, regra, o contrato de trabalho ele é por prazo indeterminado. Regra, você que é empregado não é contratado por prazo certo. Só que como exceção, nós temos os contratos por prazo determinado, como é o caso da atividade empresarial transitória, que eu te contei aquela minha história que eu fui passar férias no Sul. É o caso do serviço transitório, a história lá da Cacau Show e o contrato de experiência. Então, na situação de atividade empresarial transitória, como é o caso dos hotéis de veraneio, no caso de serviço transitório ou contrato de experiência, o empregado pode ser contratado por prazo determinado. O que vai acontecer? Quando é atividade empresarial transitória ou serviço transitório, o contrato de trabalho por prazo determinado tem duração máxima de 2 anos. Já quando é contrato de experiência, qual é a duração máxima? 90 dias. E eu te disse o seguinte, o contrato por prazo determinado pode ser prorrogado, mas ele pode ser prorrogado quantas vezes no máximo? No máximo, uma vez. Beleza até aí? Aí cai na prova. O contrato de experiência pode ser prorrogado? Pode. Uma única vez. E desde que não ultrapasse o limite de quantos dias? 90 dias. Isso é o que está na súmula 188 do TST. Pela súmula 188, o contrato de experiência pode ser prorrogado? Pode. Ele pode ser prorrogado, mas desde que não ultrapasse o limite de 90 dias. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Súmula 363 do TST. A súmula 363 do TST, ela fala da hipótese do servidor que é contratado sem concurso público. E nós sabemos que, com exceção dos cargos em comissão, regra, para você ingressar no serviço público, como regra, você tem que se submeter a um prévio concurso público. Agora, se você entrar na administração pública sem fazer concurso público, esse teu contrato com a administração pública ele é nulo, porque ele desrespeita lá o artigo 37 da Constituição Federal. Se é nulo, a pergunta é, Hidson, eu entrei na administração pública sem fazer concurso, e aí, eu trabalhei, eu vou ser demitido, o que vai acontecer comigo? O teu contrato é nulo. Se ele é nulo, ele não tem validade. E se ele não tem validade, eu vou receber o que, Hidson? Eu vou sair com a mão na frente ou a mão atrás? Segundo a súmula 363 do TST, o servidor que entrou no serviço público sem concurso público, ele vai receber as horas trabalhadas, ou seja, o que ele trabalhou ele tem que receber, e também o FGTS, ele recebe as horas trabalhadas e também o FGTS. E fechando aqui, súmula 382 do TST. Pela súmula 382, a transferência de regime seletista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho. Hidson, eu não entendi. Imagina o seguinte, imagina que você foi contratado pelo regime seletista. Pela administração pública, como exemplo, você foi contratado pelo regime seletista, CLT, carteira de trabalho. Só que a administração pública, o teu empregador, ele pega e altera o teu regime. Você deixa de ser seletista e passa a ser estatutário. Sabe o que vai acontecer? Esse teu contrato sobre o regime seletista, ele se torna extinto. Porque quando você vai para o regime estatutário, tu não vai ser mais regido pela CLT, você vai ser regido por um estatuto. Beleza? Só para ter certeza que você entendeu. Primeiro, quando eu falo em grupo econômico, a responsabilidade ela é subsidiária ou solidária? A responsabilidade ela é solidária. Se eu tiver mais de uma empresa pertencente a um grupo econômico, eu tenho um grupo econômico com várias empresas, você trabalha um período para uma empresa,
outro período para outra empresa e outro período para outra empresa, mas todas elas pertencem ao mesmo grupo econômico. No caso, você tem vários contratos de trabalho ou você tem apenas um? Você tem apenas um, salvo ajuste em contrário. E responde o seguinte: o contrato de experiência, qual é o prazo máximo de validade dele? 90 dias. Ele pode ser prorrogado? Pode ou não pode? Pode, uma única vez, e desde que não ultrapasse o limite de 90 dias. Agora me responde o seguinte, para fechar aqui: você é empregado do regime seletista e de repente você sai do regime seletista e passa para o regime estatutário, que alguns tribunais chamam isso até de transmudação, né? Transmudação. Se eu saio do regime seletista e passo para o regime estatutário, pergunto: o meu contrato de trabalho continua valendo, continua vigente, certo ou errado? Errado. Meu contrato de trabalho ele é extinto. Beleza, pessoal? Fechei esse ponto. Então nós fechamos aquela partezinha do bloco da aula anterior. Agora eu vou conversar contigo sobre a alteração do contrato de trabalho. Tema muito importante: alteração do contrato de trabalho. Lembrando que a proposta aqui não é um curso completo, é apenas uma revisão, tá? Uma revisão para estes concursos de TRT que estão próximos aí. Então vamos lá. Quando eu falo em alteração do contrato de trabalho, eu tenho que entender que o contrato de trabalho ele é de trato sucessivo. Como assim de trato sucessivo? O contrato de trabalho ele não se exaure com um ato único. Você trabalha um dia, outro dia e vai indo. Por conta disso, o contrato de trabalho ele vai se sujeitar a alterações. O salário mínimo não muda todo ano? Muda. Então o contrato de trabalho pode ter o valor do salário alterado. Sobre alterações do contrato de trabalho, a doutrina ela classifica as alterações em alterações subjetivas e alterações objetivas. Coloquei aqui para ti. As alterações do contrato de trabalho, segundo a doutrina, elas são classificadas em alterações subjetivas e alterações objetivas. E Lu, qual é a diferença? Quando eu falo subjetiva, lembra de sujeito. Alteração subjetiva é a alteração de sujeitos do contrato de trabalho. E você sabe quais são os sujeitos, já conversei contigo. No bloco 1 nós trabalhamos. Os sujeitos são o empregado, que você sabe diferenciar o empregado de um trabalhador voluntário, de um eventual, você sabe. O empregado e o empregador. O empregado e o empregador, eles sentam e assinam um pacto que é o contrato de trabalho. O que vai acontecer? Esse contrato de trabalho pode ser alterado? Pode. Eu posso ter alterações subjetivas ou objetivas. Quando eu altero os sujeitos do contrato, ou seja, sai um empregado e entra outro empregado, ou sai um empregador ou entra outro empregador. Quando eu altero os sujeitos, esta alteração é chamada de alteração subjetiva. Beleza até aí? Então o que é a alteração subjetiva do contrato de trabalho? É a alteração dos sujeitos. Só que você tem que tomar cuidado, porque quando eu falei contigo do macete do Ascone, eu falei que para você ser empregado, você tem que trabalhar com pessoalidade, ou seja, você não pode mandar a tua prima para trabalhar no teu local, no teu lugar, porque quem foi contratado foi você. Ai amor, não estou afim de trabalhar, vai no meu lugar hoje? Não, é você que foi contratado, é você que tem que ir trabalhar, porque o contrato de trabalho, ele é intuito persona em relação ao empregado. Significa dizer que o empregado não pode se fazer substituir na relação de emprego, é ele que tem que ir. Aí cai na prova. A alteração subjetiva em relação ao empregado é válida, certo ou errado? Errado. Errado porque o empregado não pode se fazer substituir. A única alteração subjetiva válida é em relação ao empregador. Como assim, Rilu? Se o teu patrão vender a empresa, óbvio, ele pode vender, ele pode alterar, mas você não vai ser prejudicado. A CLT fala isso, eu não posso prejudicar o trabalhador. Mas se ele vender, sai um patrão e entra outro patrão, você continua empregado. Então toma cuidado. O patrão pode vender a empresa, ele pode transferir, ele pode, agora você não. O que vai acontecer? Por conta disso, a alteração subjetiva em relação ao empregado, ela não é válida. Em relação ao empregador, ela pode ocorrer? Pode, que é aquilo que o direito do trabalho chama de sucessão de empresas. Agora eu te pergunto, a sucessão de empresas, ela vai prejudicar o direito trabalhista?
Eu posso prejudicar o direito do trabalhador, sim ou não? Não vou prejudicar. Fechou até aí? Então eu já sei que pelo fato do contrato de trabalho ser intuito persona em relação ao empregado, a alteração subjetiva só é válida se for em relação ao empregador. Fechou até aí? Agora olha só, o perigoso para a prova, o maior perigo são as alterações objetivas, porque a alteração subjetiva é do sujeito. A alteração objetiva é a alteração das cláusulas, das condições do contrato. Quando eu altero o teu horário de trabalho, isso não é uma alteração subjetiva, é uma alteração objetiva. Quando eu altero o teu salário, isso é alteração objetiva, que é a alteração das condições e das cláusulas do contrato. Sobre as alterações objetivas, a CLT ela fala para a gente o seguinte: ela fala que só é lícita a alteração do contrato de trabalho se houver mútuo consentimento. Por que mútuo ou consentimento? É porque o empregado tem que dar o ok. Patrão, você vai alterar? Vou, então eu aceito. Então, regra, a alteração do contrato de trabalho ela exige mútuo consentimento. Só que na prova, às vezes a banca não coloca mútuo consentimento, ela escreve bilateral. Por que bilateral? Porque é uma alteração fruto de pacto dos dois lados, bilateral. Então, regra, a alteração do contrato de trabalho para ser válida, para ser lícita, ela tem que ser por mútuo consentimento ou bilateral. E além disso, não acarretar prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. Sabe por quê? Porque existe um princípio do direito do trabalho chamado princípio da inalterabilidade contratual lesiva ao empregado. Hudson, eu não entendi. Pelo princípio da inalterabilidade contratual lesiva ao empregado, o contrato de trabalho, para ser alterado, ele exige mútuo consentimento e, além disso, não pode acarretar prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. Beleza até aí? Caraca, Hudson, gostei. O meu patrão, ele me pagava R$ 1.500 e ele reduziu o meu salário para R$ 1.200. Está errado, né? Isso mesmo. Porque eu não posso prejudicar o empregado. Eu não posso alterar o contrato de trabalho em prejuízo ao empregado. Esta é a regra. Beleza até aí, pessoal? Isso, eu entendi, mas eu fiquei um pouquinho encafifado com esse negócio de bilateral. Pois é, e a banca dá-lhe no meio. E olha, você que vai fazer a prova da Fundação Carlos Chagas, preste atenção no que eu vou te dizer. Você tem que ser legalista. Se está escrito na súmula, segue a súmula. Se está escrito na CLT, segue a CLT. Não fica querendo viajar não, querendo bater cabeça com o doutrinador não, tá? Seja legalista. Esse é um dos segredos da Fundação Carlos Chagas. Ritmo, mas a FCC mudou o estilo. Ela não mudou o estilo. Ela só está contando uma historinha e tu resolve com o que está no enunciado da súmula, com o que está lá na CLT, tá? Agora vem cá comigo. Se eu te perguntasse na prova, a alteração unilateral do contrato é válida, certo ou errado? Errado. Ela não é válida. A alteração unilateral, como regra, ela é nula. Porque a alteração, para ser válida, ela exige mútuo consentimento, ela tem que ser o quê? Bilateral. Beleza até aí, pessoal? Agora que você entendeu isso, fica mais fácil de explicar o parágrafo único do 468, que ele fala para a gente o seguinte: ele fala que a reversão não é alteração unilateral. Isso até já caiu em prova. A reversão, tarará, 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 letra A, não é alteração unilateral. Isso, eu nunca entendi isso. Vejam só, na empresa você tem os empregados. E se esse empregado se destacar, ele pode ser chamado para ocupar uma função de confiança, não pode? Beleza. O empregado está lá, eu chamo ele para ele ocupar uma função de confiança. Eu te pergunto, ele tem o direito adquirido a ficar ocupando essa função de confiança para sempre? Para o resto da vida dele, sim ou não? Não. Porque se ele parar de cumprir aquilo que o patrão quer, o patrão vai falar: sai da função de confiança, volta para o teu emprego de origem que eu vou botar outra pessoa. Ele pode fazer isso. Quando você sai da tua função de confiança e retorna para o emprego de origem, o nome disso para o direito do trabalho é reversão. Isso, mas a Lei 8.112 é direito administrativo. Reversão é retorno da aposentadoria, ela é outra coisa. Para o direito do trabalho, reversão
é quando você está ocupando uma função de confiança e tu retorna para o cargo de origem. E a CLT fala que isso não é alteração unilateral. Nunca entendi isso, Wilson. Preste atenção. Se eu falar que a reversão é unilateral, é a mesma coisa de dizer que a reversão é nula. Sabe por quê? Porque a alteração unilateral não é nula. Então se eu falo a reversão é unilateral, é a mesma coisa de dizer a reversão é nula. É por isso que está errado. A CLT ela fala o seguinte, ela fala que a reversão não é unilateral, ou seja, a reversão não é nula, a reversão é válida. Fechou até aí? Caracas, Rilu, nunca tinha entendido isso. Pois é, ficou simples agora. Agora que nós matamos isso daqui, eu quero trabalhar contigo sobre transferência. Só que antes de trabalhar sobre transferência, vai que a prova mete um negócio na prova chamado jus variante. Isso o que é jus variante? Jus, direito, variante de variar. É o direito que o patrão tem de variar, de mudar. É o direito que o patrão tem de fazer pequenas alterações no contrato de forma unilateral. Relu, tu me confundiu todo. Não confundi nada, presta atenção. Regra: a alteração do contrato de trabalho, para ser válida, ela exige mútuo consentimento e não acarretar prejuízo ao empregado. Só que eu tenho uma exceção. Pelo jus variante, o patrão ele pode fazer alterações no contrato de trabalho. E estas alterações ele pode fazer de forma unilateral, mas não é qualquer, tem que ser pequena, tem que ser aquelas alterações não substanciais, como exemplo, a hipótese da troca de uniforme. Imagina que você tem um uniforme lá cor verde, e o patrão fala não vai ser mais cor verde, vai ser cor branca. Aí tu fala, não quero branco não, vou continuar, não. O teu patrão pode sim trocar a cor do uniforme. E ele não depende do teu consentimento. Sabe por quê? Porque isso é inserido dentro do jus variante. Então lembra, o que é o jus variante? Ele é uma exceção à regra. São situações em que o patrão pode fazer pequenas alterações no contrato de trabalho de forma unilateral. Beleza até aí, pessoal? Agora olha só. Agora que eu entendi isso, vamos falar sobre a transferência. Isso, no meu edital não tem transferência, não tem de forma expressa, clara, mas só que está dentro do tema alteração, está lá no dispositivo da CLT. Quando eu falo transferência, tu tem que tomar cuidado, porque transferência não é qualquer mudança de local de trabalho. A transferência para o direito do trabalho é aquela em que eu tenho mudança de domicílio. Mudança de domicílio. Então, se você trabalha no município e a empresa tem vários locais lá naquele município, se tu sai de um bairro e vai para outro bairro, isso não é transferência. Gibson, mas se eu sair de um bairro para outro bairro, eu vou gastar mais transporte. Eu sei. Se o teu patrão te transferir, ele arca com esse custo do transporte, mas isso não é transferência. Para ser transferência, eu tenho que ter mudança de domicílio. Se você mudar domicílio, é transferência. Se você não mudar domicílio, não é transferência. E do mesmo jeito que a regra, a transferência é uma alteração do contrato de trabalho. E como ela é alteração, ela exige que o empregado dê o consentimento. Então preste atenção. Transferência tem que ter mudança de domicílio. E para a transferência ser válida, exige o quê? Consentimento do empregado. Todavia, este requisito ele não é exigido em dois casos. Quais são esses casos, Wilson? Olha só. Estão fora da regra, primeiro, os ocupantes de cargo de confiança e aqueles que têm condição no contrato, que está escrito no contrato como condição para a contratação a transferência. Essas pessoas que estão no contrato previsto que ela pode ser transferida, ou os cargos de confiança, não entram nessa regra. Rilu, não entendi nada. Beleza, olha só, transferência. Transferência é quando eu tenho mudança de domicílio. E além de ter mudança de domicílio, a transferência exige consentimento do empregado. Tranquilo até aí? Ocorre o seguinte, existem casos que este consentimento ele é presumido. Existem casos que presume-se que já foi dado este consentimento, como é o caso do ocupante de cargo de confiança. Quando você vai ocupar o cargo de confiança, já vá sabendo que você pode ser transferido. Ah, mas eu não sabia, problema teu. Problema teu, porque a CLT fala, estão fora dessa regra o ocupante de cargo de confiança e também aquele que quando assinou o contrato de trabalho, sabia que podia ser transferido.
Então, na hora que você foi contratado, teu patrão falou, ó, eu estou te contratando, só que pode ser que eu te transfira. Olha, eu tenho umas necessidades do serviço e pode ser que eu te transfira. Está no contrato. Se está no contrato, na hora que ele for te transferir, você não pode reclamar, porque esta alteração ela é o que? Válida. Beleza até aí? Beleza? Então eu matei isso daqui. Eu sei que regra, a transferência, além da mudança de domicílio, exige consentimento do empregado. Só que quando é cargo de confiança, quando tem condição no contrato, não precisa desse consentimento. A CLT também fala que tendo extinção do estabelecimento, a transferência ela é lícita. Cuidado com isso daqui. Se o estabelecimento for extinto, tem um estabelecimento no município e ele foi extinto, você pode ser transferido para outro município? Pode, e essa transferência ela é lícita. Agora olha só, é o seguinte, se você for transferido, vai ter o gasto com passagem, gasto com mudança. Quem é que vai arcar com esses custos? É o empregado ou o empregador? Me responda. O empregador. É o empregador que arca com esses custos, porque foi por ordem do empregador, por decisão do empregador, que você foi transferido. Só que além destes custos com transferência, você também tem direito ao adicional de transferência. O que é isso, Rickson? Segundo a CLT, no caso de transferência, o empregado tem direito a um pagamento suplementar por conta da transferência. Esse pagamento não é para sempre, é somente enquanto durar a situação. Porque quando tu voltar para o local de origem, tu para de receber. E qual é o valor desse adicional de transferência? Nunca superior a 25% do salário. Cuidado, porque tem um monte de percentual para você gravar. Adicional de transferência, nunca superior a 25% do salário. Adicional noturno, 20%. Hora extra, pelo menos 50%. Cuidado para não confundir na prova. Beleza até aí, pessoal? Agora que eu matei isso daqui, vamos trabalhar 3 súmulas do TST. A primeira súmula, que é a súmula número 29, que eu já até conversei contigo. Se eu tiver transferência de local de trabalho e o empregado seja levado a trabalhar num local mais distante, ou seja, eu vou ter que gastar mais dinheiro com transporte. Neste caso, o patrão vai ter que pagar de forma suplementar esse excesso de despesa com transporte. Então, se eu te tiro de trabalhar num bairro e coloco em outro bairro, e a tua despesa com ônibus, com metrô, a tua despesa de transporte aumenta, o teu patrão tem que dar o suplemento financeiro, senão não é justo, né? Súmula 43, importantíssima. 43. Considera-se transferência abusiva aquela em que não tem comprovadamente a necessidade do serviço. Como é que é isso? Olha só. Por esta súmula, inclusive está na CLT, para transferência ser válida, regra, primeiro, para ser transferência, tem que ter mudança de domicílio, já falei isso. Além da mudança de domicílio, a transferência para ser válida, ela exige consentimento do empregado, falei para ti. Só que além disto, para eu transferir o empregado, eu tenho que comprovar a necessidade do serviço. Porque senão, você transfere o empregado só no intuito de assediar ele para que ele peça demissão. Ah, você é ocupante de cargo de comissão? Sou. Você é ocupante de função e confiança? É. Está no contrato, né? Beleza. Vou te transferir lá para a casa do Crica. Porque eu posso transferir? Vou transferir porque eu quero transferir. Se tu transferir por transferir, isso é abusivo. Você, para transferir um empregado e essa transferência ser válida, você tem que comprovar a necessidade do serviço. Beleza até aí, pessoal? E súmula 265 do TST, muito importante, que ela fala da transferência do período noturno para o diurno. Se você trabalha no período noturno, regra, das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, você tem direito ao adicional noturno. E o valor do adicional noturno é de 20% a mais da hora trabalhada. Acontece o seguinte, Rickson, tem diferença nesse percentual? Tem, mas eu falo em outro momento, em outro bloco. Por hora eu quero que você entenda o seguinte, quem trabalha de noite ganha mais. Por que ganha mais? Porque trabalhar de noite destrói teu organismo, pô. Conversa com o militar, fala com o militar que esse pessoal que tira escala 24 horas, eu já trabalhei em escala, cara, para você se recuperar é terrível. Aí o que acontece? Tu trabalha de noite e o teu patrão te muda para trabalhar de dia. Isso é uma alteração do contrato de trabalho? É. A pergunta é, esse adicional de 20%, ele vai virar direito adquirido e eu vou ficar recebendo ele para sempre, certo ou errado? Errado.
Errado por quê? Porque o adicional noturno ele é conceituado pelo Maurício Godinho como salário condição. Enquanto você estiver naquela condição noturna, tu recebe. Quando tu vier para o diurno, você perde o adicional noturno. Hidson, então o patrão depende do meu consentimento para me tirar da noite e colocar para o dia, né? Não, senhor. Segundo a súmula 265 do TST, a transferência do horário noturno para o diurno, ela é válida. E neste caso, o empregado perde o adicional noturno. Sabe por quê? Você perde dinheiro quando você ganha saúde. Então ela é válida. Beleza até aí, pessoal? Então eu sei da alteração, eu sei das regras, sei da transferência e sei destas 3 súmulas do TST. Hidson, e quando eu recebo gratificação por mais de 10 anos? E quando eu recebo, calma, a gente fala isso em salário e remuneração. Por hora eu quero que você grave isso. Fechando esse bloco aqui, eu vou falar contigo sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Muito importante, ó, vai cair isso aqui na prova do TRT. Isso aqui vai cair na tua prova. Isso vai cair. É um dos pontos mais cobrados pela Fundação Carlos Chagas. Quando eu falo suspensão e interrupção do contrato de trabalho, a banca dá uma hipótese ou várias hipóteses e te pergunta se é suspensão ou interrupção. Você tem que saber. Agora olha só, a suspensão, você viu que eu coloquei o S em destaque? Eu coloquei o S porque a suspensão é uma hipótese em que você não trabalha e além de não trabalhar, não recebe salário. Então a suspensão é uma hipótese que você fica sem salário e sem contar tempo de serviço. Hidson, existem exceções? Existem suspensões anômalas, mas assim não me interessa aqui a revisão. Eu quero que você grave o seguinte: suspensão sem salário e sem tempo de serviço. Já a interrupção, olha o IN, está incluído o salário e incluído o tempo de serviço. Aí eu te pergunto o seguinte: quando você goza férias, as férias, durante o período de férias, você recebe o salário do mês de férias? Recebe. Então nas férias é sem salário ou o salário está incluído? Está incluído. Então férias é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. E quando o teu patrão te dá uma suspensão disciplinar de 5 dias, se você pegar uma suspensão de 5 dias, durante esses 5 dias você recebe o salário? Não, Hidson, eu não recebo, é sem salário. Então como é sem salário, é uma hipótese de suspensão. O que a banca faz? Como ela pega e confunde uma coisa com a outra, vamos ver os casos, tá? Existem vários outros, mas isso aqui é revisão. Quando eu falo em suspensão, a primeira hipótese que eu quero que você grave é a da súmula 269 do TST, que é do diretor eleito. Como assim diretor eleito? Ele responde o seguinte: empregado tem poder de comando, empregado exerce encargo de gestão, empregado contrata, demite? Não faz isso. Então o que acontece? Às vezes você é empregado recebendo salário e eu olho para ti e falo: pô, mas você é um empregado, sabe? Pô, você é um empregado top das galáxias, gostei de você, você trabalha muito bem. Quer saber de uma coisa? Eu não vou te colocar só para exercer uma função de confiança. Você vai sair da posição de empregado e você vai ser eleito pelo patrão como diretor. Caracas, isso sim que é uma evolução na empresa. Só que o diretor, como regra, ele não está sujeito à subordinação. Ele não tem pessoalidade. E se o diretor não tem subordinação, não tem pessoalidade, significa dizer que naquele período em que você saiu de empregado e veio para ser diretor eleito, nesse período que você está como diretor eleito, tu não é empregado. E se você não é empregado, tu não recebe salário, tu recebe participação, outra coisa. É por isso que o diretor eleito, segundo a súmula 269 do TST, é uma hipótese de suspensão. Porque enquanto você for diretor, sem subordinação, sem pessoalidade, tu não recebe salário, tu recebe outra coisa. Porque quem recebe salário é empregado. Beleza até aí? Então o diretor eleito caiu na prova, é a hipótese de suspensão, greve. A greve legal e legítima, como regra, ela é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Como é que é isso? Tu tá doido? Porque eu fiz greve e eu recebi salário. Presta atenção. Segundo a lei de greve da iniciativa privada, regra, se você fez greve, tu não trabalhou, filho. E se você não trabalhou, tu não recebe salário. E se é sem salário, é a hipótese de suspensão. O que pode acontecer é, o sindicato vai conversar com o patrão. Aí você compensa as horas e recebe o salário. Mas aí são outros 500. Porque o patrão não é obrigado. Regra, o teu patrão pode cortar o ponto sim. Por isso que regra, greve é hipótese de suspensão do contrato de trabalho.
Mas se ele vier com uma galinhagem e falar bem assim, teve greve e houve acordo para pagamento de salário, aí já é diferente. Porque se teve salário, se o salário está incluído, não é suspensão, já é hipótese do quê? De interrupção. Também é hipótese de suspensão a falta injustificada. Tu encheu a cara de cachaça e segunda-feira não foi trabalhar, simples assim, ponto final. Não foi trabalhar e não falou nada. O teu patrão não pode descontar aquele dia do trabalho? Pode. Como ele desconta aquele dia, é sem salário, é hipótese de suspensão. Do mesmo jeito que suspensão disciplinar que eu acabei de te dizer. E finalizando, perigosíssimo para a tua prova, aposentadoria por invalidez. Quando o empregado está aposentado por invalidez, a aposentadoria por invalidez ela não é extinção do contrato. A aposentadoria por invalidez é a hipótese de suspensão do contrato. Como é que é isso? Preste atenção. Você está na empresa e você se tornou inválido. Se você se tornou inválido, você vai ser encaminhado para o INSS e o INSS ele pode te aposentar por invalidez. Acontece que a pessoa que está aposentada por invalidez, o INSS vai tentar reabilitar ela. Vai tentar fazer com que ela volte àquela capacidade que ela tinha. E se eu conseguir reabilitar, tu volta para o trabalho. Significa dizer que a aposentadoria por invalidez ela não extingue o contrato de trabalho. Pode ser, cumprindo os requisitos legais, que você volte a trabalhar. Então, na aposentadoria por invalidez não é extinção, é suspensão. Edson, calma aí. Se eu estou aposentado, eu recebo o dinheiro da aposentadoria. Então, o salário está incluído. Nada a ver. Eu falei que suspensão é sem salário, interrupção, salário incluído, salário. Se tu está aposentado pelo INSS, o INSS é teu patrão, ele é teu empregador? Não, então ele não te paga salário. Você que está aposentado, tu não recebe salário. Então é por conta disso que a aposentadoria por invalidez é sem salário, que a gente paga o INSS. E como é sem salário, é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Beleza, até aí, pessoal? Matei suspensão, vamos ver o caso de interrupção. Quando eu falo em interrupção, lembra do incluído. Está incluído o salário, incluído o tempo de serviço. Como é a hipótese das férias que eu te disse. Além das férias, quando você goza licença paternidade e licença maternidade, você também recebe salário. Naqueles dias que teu filho nasceu e você vai ficar com ele, nestes dias, o teu patrão não vai descontar o salário, é com o salário. E como é com o salário está incluído, é a hipótese de interrupção. Mas o mais perigoso é o artigo 473 da CLT. Rilu, tu parece uma metralhadora. Claro, filho, isso é revisão. Isso aqui não é um curso completo e a proposta da revisão é isso mesmo. Pega o quadro, revisa, que eu sento o sarrafo. O artigo 473 da CLT, todos os casos que estão lá são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Ponto final. E você tem que saber todos os incisos. Eu procurei resumir para ti, colocar tudo aqui de forma resumida. Todas aquelas licenças do artigo 473, você recebe o salário. Como é o caso da licença em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ou pessoa que você tenha, que ela tenha dependência econômica de você e esteja na carteira de trabalho e previdência social. Em caso de falecimento dessas pessoas, o empregado seletista, ele tem direito à licença pelo prazo de 2 dias. Isso, tu tá doido. Eu estou lendo a Lei 8.112, não é 2 dias. Filho, filha, aqui é direito do trabalho. Direito do trabalho é para quem é regido pela CLT. A 8.112 é para estatutário, é outra coisa. Se você tiver carteira de trabalho assinada, o prazo de licença que você tem em caso de falecimento é 2 dias. Ridson, mas eu trabalho numa empresa e meu prazo de falecimento é 5 dias, Ridson. É pelo seguinte, o que está na lei, o que está na CLT é direito mínimo. Mas eu posso fazer um acordo, convenção ou mesmo um contrato dando mais do que isso. Então, existem vários acordos coletivos ou convenções coletivas que não dão apenas 2 dias, dão 5, dão 6, mas o que você tem que gravar para a prova aqui é o mínimo. O mínimo em caso de falecimento é 2 dias. E casamento? Casamento, 3 dias. Se você nunca conseguiu gravar, desculpa, tá, pessoal? Não é a minha intenção bagunçar, é só que você grave. Falecimento, tu grava bem assim, 1 dia para velar, outro dia para enterrar, 2 dias. E casamento, quem casa viaja para ir para a lua de mel, 1 dia para ir, 1 dia para voltar e o do meio para afofar, né? Então 3 dias. Falecimento 2 dias, casamento 3 dias.
Durante esses 2 ou 3 dias, o teu contrato está interrompido, você recebe salário. Aí lá vem a banca. Fulano de tal casou e voltou para a empresa após 8 dias. O contrato dele está interrompido ou está suspenso? O contrato está suspenso. Porque ele não tem 8 dias. Casamento ele só tem o quê? 3 dias. Se você demorou 8 dias para voltar, isso é falta injustificada. Isso mais os 3 primeiros dias, filho não viaja. Quando a banca mete uns 8 dias, ela quer que você observe esse detalhe. Então vai pela situação que eu estou te passando. Inclusive a FCC já fez questões assim. Se ela mete falecimento, o cara se afastou por 5 dias, é falta, é suspensão. Casamento, o cara se afastou por 10 dias, é falta, é suspensão. Para se alistar como eleitor, você pode se afastar da empresa por 2 dias consecutivos ou não, e tu recebe salário. Para doar sangue, você pode doar sangue um dia a cada 12 meses e também não desconta o salário. Do mesmo jeito que aquelas ausências para prestar exame de vestibular, presta atenção, não é concurso público, é vestibular. Aqueles dias que você vai fazer vestibular, você não vai trabalhar e o teu patrão não pode descontar, recebe salário. Também no caso de exigência do serviço militar, aqui o povo surta. Quando é serviço militar, o povo fica doido. Olha, a banca que vai fazer a tua prova é legalista, legalista ao extremo. Então tu vai gravar o seguinte: exigência do serviço militar, não está no artigo 473? Tá. Se está no artigo 473, é a hipótese de interrupção. Hudson, e o serviço militar obrigatório? Não está escrito no 473 serviço militar obrigatório. No 473 está escrito exigências do serviço militar. Então se cai na prova exigência do serviço militar, é interrupção. Agora se for serviço militar obrigatório, serviço, não exigência, serviço com a letra S, aí já é hipótese de suspensão. Beleza até aí, pessoal? Naquele tempo necessário para você comparecer em juízo, também é hipótese de interrupção. Também, quando aquele representante de entidade sindical ele tem que viajar para o exterior para participar de um bagulho lá que o Brasil faz parte, também é hipótese de interrupção. E as duas últimas aqui, elas são recentes, foram alteradas na CLT há pouco tempo, toma cuidado. Por quê? Quando a esposa está grávida, a esposa do marido, ela precisa de cuidados especiais. Para ela se deslocar não é fácil e ela precisa da ajuda do marido. E o marido que não ajuda a esposa grávida, para mim, é vagabundo, tá? Você que não ajuda a tua esposa grávida, você é um vagabundo, porque mulher grávida precisa de ajuda, mulher grávida precisa de respeito. E mulher, ela não tem que ser respeitada só no dia das mulheres, não. Tem que ser respeitada todos os dias do ano. E pensando nisso, o legislador ficou sabendo o seguinte: pô, tem marido que chega com o patrão e fala bem assim: ei patrão, eu tô chegando lá que minha esposa está grávida, precisa acompanhar. E o patrão falava: não vai, porque não está na lei. O legislador ele disse a partir disso o seguinte: vou mudar a CLT e a partir de agora, se a esposa grávida precisar fazer consulta ou exame, o marido tem direito a gozar de licença por até 2 dias durante esse período de gravidez para acompanhar a esposa grávida. Então, se você tiver com a esposa grávida, tu chega com o patrão e fala: patrão, minha esposa vai fazer exame. Patrão, a minha esposa vai fazer uma consulta. E o teu patrão tem o dever de te liberar por 2 dias durante esse período de gravidez. Beleza até aí, pessoal? Última licença aqui. Quem tem filho pequeno é outra briga, porque teu filho precisa fazer uma consulta e o teu patrão não deixa. Só que segundo a CLT, consulta médica de filho de até 6 anos, o empregado tem direito à licença de 1 dia por ano, e esse dia não pode descontar. Na prova, vai vir assim, ela vai dar um caso e vai te perguntar se é interrupção ou suspensão. Se você errar, eu te capo, tá? Eu te capo. Se cair na prova, caiu na prova. Suspensão disciplinar, é suspensão ou interrupção? Suspensão, porque é sem salário. Férias, suspensão ou interrupção? Interrupção, porque é com salário. Se caísse na tua prova, em caso de falecimento do CAD, ou de quem está na carteira de trabalho como dependente econômico, falecimento, que é o prazo de licença, 2 dias. Casamento, 3 dias. Para se alistar como eleitor, até 2 dias consecutivos ou não. Para doar sangue, tu tem quantos dias no ano? 1 dia.
A tua esposa está grávida, você pode acompanhar. Você acompanha ela para fazer exame e consulta. Até quantas vezes durante a gravidez? Até 2 vezes. E o filho? Você pode acompanhar teu filho durante uma consulta médica, mas o teu filho tem que ter até quantos anos? Até 6 anos. Fechando aqui, eu tenho um caso especial, que é quando o empregado está afastado por motivo de doença ou acidente. Existia uma medida provisória que não foi convertida em lei, então esquece ela. Para a prova tu vai gravar o seguinte: se o empregado tiver afastado até 15 dias por motivo de doença ou acidente, o patrão paga o salário. Hidson, tem exceção? Tem exceção lá do doméstico, tá? Mas você aprofunda aí resolvendo que as coisas. Eu quero a regra aqui. Regra, o que acontece? O empregado está afastado por motivo de doença ou acidente. Os 15 primeiros dias o patrão paga o salário. E se o patrão paga o salário, é a hipótese do que? Interrupção, o salário está incluído. Só que a partir do 16º dia, quem já paga esse empregado que está afastado por motivo de doença ou acidente é o INSS. E o INSS não paga salário, é o mesmo raciocínio da aposentadoria. Por conta disso, a partir do 16º dia, tu não recebe salário. Tu recebe a grana do INSS, tu recebe o benefício. Então, o teu contrato vai estar suspenso. Estou fechando esse bloco aqui, pessoal. Sangue no olho até a posse para cima, Caveira. Te espero no bloco 3. Fui! E aí, pessoal? Foi legal aí? Deu para acompanhar, beleza aí? Dá um retorno aí rapidinho que eu vou desligar aqui, eu já volto para bater um papo com vocês. E aí, pessoal, dá um retorno aí, deu para acompanhar, beleza? É porque eu tô aqui eu sei que não deu para ver bacana, deixei a foto do quadro. Dei um retorno aí se deu para acompanhar. Eu sei que, beleza, né? Valeu, Eliane, valeu, Ana. Porque assim, eu quero que vocês entendam que isso aqui não é aprofundar, é revisão. Então, normalmente você pega uma videoaula, tu pega um assunto tipo suspensão e interrupção, demora horas e horas. Então, a minha proposta aqui é fazer uma revisão rapidinho, batidão, tá? Então, quem quiser assistir mais de uma vez o vídeo, eu vou deixar salvo. Aí você pega a foto do quadro que tá aí e avisa a galera, pô. E quem gostou, mete o dedo na tela que eu quero ver coração subindo. Mete o dedo na tela que quanto mais coração subir, quanto mais você compartilhar, mais eu vou postar. Pra cima, Caveira, fui!